de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Motivo de alegria nós estarmos aqui para juntos bendizermos o nome do Senhor. Desde já eu gostaria que você que pudesse abrisse na sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o verso de número 13. Mateus 16 e o verso 13. Enquanto você está aí localizando, quero louvar a Deus pela vida do irmão Alberto e da sua família, que nos tem recepcionado muito bem durante esses dias. Viemos ontem para o intercâmbio da mocidade, lá em Campos Elíseos. O culto foi uma bênção. O trabalho com os jovens tem sido uma bênção. E é bom rever alguns irmãos que há algum tempo não via, ver outros novos irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vieram comigo o irmão João, o irmão Daniel, o irmão Samuel e o irmão Mateus. Eles são lá da IPUB de Uberlândia, lá do pastor Rogério. Nós congregamos junto ali, ajudamos ele, pastoreamos a igreja ali ao lado dele. E esses irmãos vieram comigo e eu gostaria de dar oportunidade para o jovem Mateus, expressasse rapidamente no Senhor a sua alegria de estar aqui com os irmãos em nome de Jesus. Amém, salve a igreja capaz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui, né? A gente estava ali ontem na IPUB de Campos Elíseos. Foi um culto maravilhoso e é bom estar aqui novamente, né, revendo. Eu tinha vindo aqui uma vez, novamente agora, e é muito bom estar novamente com esse povo de Deus aqui, que é uma extensão da nossa família, né? Às vezes a gente pensa que a igreja da gente é só aquele pedacinho lá, mas o povo de Deus é muito grande, é muito forte, né? E é muito bom estar aqui cultuando com os irmãos. E eu creio que Deus tem muito mais para nós nesta manhã. E louvado seja o Senhor Jesus por isso. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. 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 Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e o ceia está chegando. Se Deus quiser, esse ano nós estaremos junto com vocês. Eu tenho certeza que será uma benção. Eu mando um abraço para o pastor Edson. Não vi ele, mas mando um abraço para ele, tá? Saudade dele, em nome de Jesus. Vamos à leitura do texto. Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o verso de número 13. Nós vamos ler nessa manhã até o verso de número 20. Até o verso de número 20. Eu vou ler o primeiro versículo e aí os irmãos dão continuidade até o verso 20, por gentileza, em nome do Senhor. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Podes assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, nessa porção das Escrituras, nós encontramos um texto bastante conhecido da igreja. E enquanto eu estava meditando no meu lar, o Senhor falou comigo sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para você? E essa palavra mexeu muito comigo, porque nesse texto de Mateus 16, nós encontramos uma palavra exortativa e edificante da parte do Senhor, onde Jesus fala sobre
nós pensarmos, raciocinarmos, refletirmos a maneira como nós enxergamos Ele em nossas vidas. E nós, irmãos, precisamos pensar a respeito desse assunto, porque se tem algo que pode tirar um cristão da presença do Senhor, é um sentimento chamado decepção. A decepção é um sentimento muito complexo que explora as nossas fragilidades ao lidarmos com problemas profissionais, pessoais, emocionais, nos nossos relacionamentos, e que muitas vezes tem o poder de nos tirar da presença do Senhor. Nós temos no Evangelho de Lucas uma situação sendo retratada após a morte do Senhor, dos discípulos retornando à cidade de Emaús, porque haviam se decepcionado, se entristecido com aquilo que havia acontecido com o seu Senhor. E Jesus os encontra no meio do caminho e os faz voltar atrás. Então, na nossa vida cristã, esse é um sentimento que muitas vezes pode preencher o nosso coração, pode preencher a nossa alma, fazendo com que a gente venha naufragar na fé. E gostaria que nessa manhã, nós refletirmos sobre isso. Quem é Jesus? Amém? Se você puder acompanhar comigo, a partir do verso de número 1, do capítulo de número 16, o texto diz assim, Mateus 16, verso 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus, para tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, bem sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. No primeiro momento, nós encontramos um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas que vão de encontro ao Senhor, os fariseus e os saduceus, grupos religiosos da época do Senhor Jesus. E esses homens, eles pedem um sinal. Eles pedem um sinal. E a resposta do Senhor para eles é uma resposta um tanto dura, porque o Senhor, quando olha para os saduceus, para os fariseus, ele não enxerga apenas aquilo que está aparente, ele vê mais profundo. Ele vê até na alma, ele enxerga o coração. E Jesus diz que nenhum sinal seria dado a eles, senão aquele que já havia sido dado. Nós precisamos observar como o mundo vai caminhando. E entender, irmãos, que certas dificuldades vêm tanto para quem serve a Deus, como para quem não serve. Uma das coisas que eu não me esqueço jamais é da lição de Jesus quando ele está no Monte das Oliveiras. Em Mateus capítulo de número 7, Jesus vai falar sobre a diferença daquele que pratica para aquele que não pratica a palavra do Senhor. E a diferença, basicamente, é muito simples. Ele diz, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz, veio as chuvas, as enchentes e os ventos, e deram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E ele diz o seguinte, porém, entretanto, contudo, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio as chuvas, os ventos e as enchentes, e deu contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Ou seja, chuva, vento e enchente, vem tanto para quem obedece, como para quem não obedece. A diferença está em nós, se praticamos a palavra do Senhor ou não. E nesse texto, nesse primeiro momento, nós encontramos esse grupo de pessoas que enxergavam Jesus apenas como um meio de conseguir os seus objetivos, um meio de satisfazer as suas vontades. Eles não eram de fato praticantes da palavra, embora fossem religiosos,
porque a palavra não estava dentro de seus corações. Eles apenas olhavam para Jesus e viam uma pessoa que poderia, talvez, satisfazer aquilo que eles precisavam. Na continuação do texto, nós lemos a partir do verso 12, se você puder acompanhar comigo, Jesus advertindo os seus discípulos sobre essa doutrina dos fariseus. E ele diz o seguinte: e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecidos de pão? Não compreendais ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas para que vos guardasse do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, verso 12, compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Nesse outro momento, o grupo que Jesus está tratando agora são os seus discípulos. No primeiro momento, era o grupo de pessoas que estavam interessadas apenas nos seus próprios interesses e não no reino do céu e naquilo que Deus de fato veio fazer por nós, que é salvar a nossa alma. Mas nesse segundo momento, Jesus está tratando com pessoas interessadas no reino do céu, que querem a salvação, mas que não compreendiam de fato aquilo que era necessário para que eles permanecessem firmes e nesse projeto de salvação que Deus estava dando a eles. E o que eu acho muito interessante aqui é que eles, quando Jesus vai falar sobre guardar-se do fermento dos fariseus, eles pensam que Jesus estava falando a respeito de pão, daquilo que era material e que poderia satisfazer a carne. E a resposta do Senhor para isso é interessante. Ele diz: olha, vocês não compreenderam o milagre que aconteceu um pouquinho antes? E se a gente voltar, irmãos, de fato, no capítulo 15, o verso 29, eu sei que você está com sua Bíblia aberta aí, Mateus 15, no verso 29, a gente vê a segunda multiplicação de pães acontecendo. E o texto diz o seguinte, olha que interessante. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se de lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhava, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, e os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava ao Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tendes compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram: da onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Olha que texto interessante. Observa o verso 36. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos. E o que os discípulos fizeram? Deram à multidão. O milagre não aconteceu nas mãos do Senhor. Aconteceu na mão dos discípulos.
Jesus partiu e disse: faz vocês. E eles fizeram, e o milagre aconteceu. O milagre, irmãos, pode acontecer por meio de nós. Não precisa, às vezes, acontecer algo sobrenatural. Deus opera de maneira sobrenatural, como também de maneira natural. O mesmo Deus que revelou o Apocalipse a João, foi o Deus que inspirou Lucas a procurar minuciosamente saber dos fatos que aconteceram em sua vida. E Lucas estudou, procurou, entrevistou aqueles que andaram com o Senhor para escrever o livro que leva o seu nome, o evangelho que leva o seu nome. Então Deus pode operar tanto de modo sobrenatural, como de modo natural. Entretanto, quem opera tudo é sempre o Senhor. Isso era algo que os discípulos precisavam aprender. Isso era algo que interessava a eles. Voltando agora para o capítulo 16, no texto que nós lemos, Jesus está advertindo os seus discípulos acerca disso. Porque a doutrina dos fariseus tem a ver com pessoas que ostentam uma religiosidade hipócrita. Pessoas que têm uma fé apenas nominal. Eles apenas dizem, eu tenho fé, mas na prática não têm. Pessoas que são legalistas, que se mostram rigorosas nas observâncias dos mandamentos. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito, mas na prática não tem fé, não tem intimidade com Deus, mas na prática não tem confiança em Deus. Quando a coisa aperta, eles apenas dizem, Senhor, se o Senhor não me der um sinal, eu vou desviar. Quando na verdade a nossa vida não depende daquilo que nós vemos, depende da nossa fé no Senhor. Depende da nossa fé no Senhor. Nós vivemos por fé. E aí na continuação do texto, se você puder acompanhar comigo, a gente chega naquilo que a gente leu agora no princípio. Do verso 13 ao verso 16, acompanha comigo. De Mateus 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus está preocupado, irmãos, com a maneira como nós enxergamos a Ele. Se nós enxergamos a Ele como apenas a polícia que a gente digita 190 e vem nos socorrer no momento de perigo, ou como o SAMU 192, aconteceu um acidente aqui, vem me socorrer, e aí vem lá socorrer a gente com a maca e levar para o hospital e dar medicamento. Quem vós dizeis que eu sou? Porque a maneira como nós enxergamos o Senhor depende da nossa vida cristã. Hoje nós temos muitas pessoas decepcionadas na igreja, porque elas oram, elas dobram os seus joelhos e dizem, Senhor, eu preciso de um milagre. E quando não acontece, diz, Deus não está me ouvindo, Deus não está na igreja, Deus não fala por meio dos seus profetas mais. Quando na verdade é ela que tem uma visão equivocada do que é o evangelho, do que é o reino de Deus. Por isso, para evitarmos decepções, nós precisamos nos questionar, quem é Jesus para nós? Você pode repetir isso comigo? Quem é Jesus? Isso, se faça essa pergunta. Quem é Jesus? Ele está preocupado com aquilo que nós pensamos a respeito dele. Se a gente continuar na leitura do texto, eu vou pular só mais um pouquinho, do verso 24 ao verso de número 27, a gente tem algo que parece meio deslocado, mas na verdade não está. Está tudo dentro desse mesmo contexto. Do verso 24 em diante diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma?
porque o Filho do Homem virá na sua glória, virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns do que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso aconteceu no capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quando Jesus se mostra diante deles com toda a glória do seu reino. Como ele realmente é glorioso, o Senhor dos exércitos. Mas o que a gente pode observar aqui é que aparentemente esse texto está um pouco deslocado com o assunto, mas na verdade não está. Porque a gente parou no verso 16 e já pulou para o 24. Mas se você continuasse do verso 17, o diálogo de Jesus com os discípulos, ele continua, ele não parou ali. Jesus responde aos discípulos, verso 17, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelaste carne e sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. E aí acontece, irmãos, o problema maior que eu enxergo aqui no capítulo 16, que é nesse versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha que ele ia a Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De modo nenhum te acontecerá isso. Pedro e os judeus, em sua maioria, enxergavam Jesus apenas como aquele que iria resolver todos os seus problemas. O Messias queria se provar rei de Israel e acabar com Roma, e acabar com toda aquela patifaria que Roma estava fazendo, com toda aquela conquista mundial, e ia trazer a glória ao reino de Israel de novo, como foi na época de Davi. Nós tivemos 3 grandes reis em Israel: Saul, Davi e Salomão. O reino cresceu com Saul, se expandiu ainda mais com Davi. Com Salomão expandiu-se pouco, mas permaneceu firme até o final do seu reinado, quando depois foi dividido. Então eles pensavam: o Messias, quando vier, ele vai restaurar a glória desse reino. Ele vai restaurar esse reino como ele era. Ou seja, o Jesus que eu conheço, aquele Jesus que eu conheço, ele é alguém que vai me dar aquilo que eu espero. É alguém que vai me dar aquilo que eu desejo. E agora esse Jesus vem para mim dizer que vai ser morto? Esse Jesus agora vem para mim dizendo que vai padecer, e muito, na mão dos anciãos? Não, esse não é o Jesus que eu conheço. E aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Ou seja, essa doutrina, esse ensinamento de que Jesus é apenas o resolvedor dos nossos problemas, esse é um ensinamento de Satanás. Porque o ensinamento dos filhos de Deus entende que Deus tem sempre um plano melhor para nós, que Deus tem sempre algo maior para nós. A doutrina dos homens não diz: olha, Deus vai te dar aquilo que você quer, vai realizar o desejo do teu coração, vai realizar os teus sonhos. Mas a palavra bíblica de verdade é: Deus tem um reino preparado para nós. Ainda que padeça aqui, ainda que sofra aqui, Deus tem algo melhor do céu reservado para a sua igreja. Deus tem algo melhor para a sua igreja. É por isso que o verso 24 agora faz sentido. É por isso que agora Jesus volta para os discípulos dizendo: olha, se alguém quer me seguir, precisa entender que deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque quem tiver amor à vida, quem quiser ganhar o mundo vai perder, mas quem perder a sua vida, renunciar às suas vontades, verá o reino dos céus. Agora faz sentido.
Agora faz sentido. O nosso relacionamento com Deus, então, não tem a ver com sinais, mas com fé. Nós não podemos servir a Deus de uma maneira superficial, dependendo apenas de milagres, de bênçãos. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Precisamos ter um compromisso, uma responsabilidade com Deus. E aí surge a pergunta novamente. Então, quem é Jesus para você? Jesus é aquele que apenas te dá sinal? É apenas aquele que resolve teus problemas? Ou é aquele que salvou a tua alma? Quem é Jesus para você? Diga comigo, quem é Jesus? Eu preciso saber. Você precisa saber quem é Jesus para você. Então, irmãos, diante desse texto, da explanação que nós fizemos de todo esse capítulo 16, nós entendemos que, para que não haja decepções em nossa vida cristã, para que a nossa fé não venha naufragar, nós precisamos crer em 3 coisas. Primeiro, nós precisamos crer que Deus está no controle de nossas vidas. Quem pode ler, por gentileza, Romanos capítulo 8, e o verso 28, a partir do verso 28. Romanos capítulo 8. Até o 33. Até o 33. Então, a primeira coisa que... Só até aí, irmão, obrigado. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus está no controle da nossa vida. Para que a gente não venha decepcionar na fé, naufragar na fé, para que a gente não venha caminhar, nadar e morrer na praia, precisamos entender, Deus está no controle da nossa vida. Tudo que acontece, acontece com a permissão de Deus. Eu gosto, irmãos, desse texto do verso 28. Volta para mim ali, por favor, ali no telão. A minha tradução é a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida de 2009. Ela diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. A tradução da King James, isso aqui é diferente também. Mas a tradução da King James diz o seguinte: Deus age por meio de todas as coisas para o benefício daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Enquanto na minha tradução diz que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, nessa tradução dá a entender algo ainda mais glorioso. Não é as coisas que contribuem aleatoriamente para o nosso bem, é Deus que faz com que essas coisas contribuam para o nosso bem, para o nosso benefício. É Deus que age em nosso favor, é Deus que tem o controle da nossa vida e não nós mesmos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é gloriosa demais. Coloca para mim, por gentileza. Esse negócio de telão ajuda demais, né? Lá na igreja, misericórdia. Eu uso demais, irmão. Provérbios capítulo 3, versículo 5. E aí quem achar pode ler, por gentileza. Provérbios 3, versos 5 e 6.
e não te desampare. 3:5, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, a Bíblia diz que nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e reconhecer que Deus está em todos os nossos caminhos. É Ele quem vai endireitar as nossas veredas. É Ele que tem o controle da nossa vida. O que depende de nós? Confiar em Deus. Se algo aconteceu de bom, glória a Deus. De ruim, glória a Deus. Deus está no controle da minha vida. Ela não depende de nada e de ninguém, apenas do Senhor. A sua vida está nas mãos de Deus. Esse problema é para a glória de Deus. A tristeza é para a glória de Deus. A alegria é para a glória de Deus. Porque é Deus quem endireita a nossa vereda. É Deus que faz com que as coisas contribuam para o nosso bem. Então, para que você não naufrague na fé, entenda, é Deus que está no controle da nossa vida. Então, até que horas, Alberto? Até que hora? Então tá bom. A segunda lição que nós podemos aprender nessa manhã é que Jesus é o nosso Senhor. Oh, glória! A segunda lição que nós aprendemos é que Jesus é o nosso Senhor e não um operador de sinais. Volta para mim, por gentileza, Mateus 16, o verso 16. E aí quem achar pode ler, por favor. Mateus 16, 16. Mateus 16, 16 diz assim: Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Não, 16. Esse é o 17. 16, não é porque a tradução minha é diferente. Então volta um versículo aí. Mateus 16, 16. Pois é, diz assim. Simão Pedro respondeu, É isso. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus ele não é um nosso faz-tudo. Existe uma doutrina no meu evangelho que ensina você a falar assim: diga, eu decreto na minha vida. Você não decreta nada, irmão. Lá em casa eu mal escolho as minhas roupas, é minha mulher que escolhe. Ela que fala assim: você vai assim, eu gosto assim, né? E aí a gente fala assim: não, você do meu jeito. Mas aí a gente acaba cedendo, né? Não, pode, não passa aí, vai do seu jeito. É desse jeito, Alberto, desse jeitinho. Né? Já que você quer ir desse jeito, não passa você, sua camisa. Né? Então nem na nossa casa a gente manda direito. Quanto mais, irmãos, em Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele não é um operador de milagre. Ele é o nosso Pai, é nosso amigo, mas Ele também é o Senhor. Eu não posso determinar, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Isso não existe, irmão. Ele é o Cristo, o Cristo. Quantos sabem Deuteronômio 6,4 de cabeça? Cita para mim alguém. Amém. Ouve, ó Israel, nosso Deus O Senhor, é o nosso único Deus, Senhor. é o único Senhor. Shema Israel, ouve Israel. Yahvé, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, o texto ensina, pode deixar aí, que nós devemos conhecer a Deus como o único Senhor. Agora pula para o 5. Amarás o Senhor,
teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Eu estava dizendo isso lá na igreja. O mandamento não é apenas reconhecer a Deus como único Senhor, é amar a Ele como único Senhor. A gente ama a Deus muitas vezes como o único Senhor, e a gente prega a unicidade, glória a Deus por isso. Mas a gente deve amar Ele como o único Senhor também. Não é você que é o Senhor da sua vida, é Deus que é o Senhor da sua vida. Não é você que se manda, é Deus que manda em você. Ele não é o teu faz tudo, Ele é o teu Senhor. Ame a Ele como teu Senhor, como teu único Senhor. É por isso, irmãos, que a gente lê em Tiago. Vamos lá para Tiago. Tiago capítulo 4. Isso, Tiago 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 1 até o 4. Tiago 4, do verso 1 ao 4. Aí quem achou, pode fazer a leitura. Tiago 4, versículo 1, diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, então estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Do 1 ao 4. É isso aí, obrigado, irmão. Então, qual é o nosso problema? Enxergar Jesus como aquele que vai dar aquilo que a gente pede. O problema, irmãos, muitas vezes não é a oração. O problema muitas vezes não é nem a adoração, nem a oração, nem a sinceridade do nosso coração. O problema é a intenção do nosso coração. Então a gente ora, a gente adora, mas tem a intenção errada. A gente pede para satisfazer as nossas vontades. Volta para mim o verso 3. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjarem os vossos prazeres. A gente pede pensando que Deus está obrigado a fazer aquilo que a gente quer. Ele é o nosso Senhor. Aí a gente ora e nada acontece. Por quê? Porque é apenas para satisfazer as nossas paixões e não para a glória de Deus. E aí não acontece mesmo, não vai acontecer. Porque enquanto a primeira lição fala que a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas, essa segunda a gente precisa entender que Deus é o nosso Senhor. Ele não está obrigado a fazer nada, Ele é o Cristo. A nossa motivação deve ser certa, deve ser correta. Quando orarmos e pedirmos, deve ser para a glória de Deus e não para satisfazer as paixões e os desejos da carne. Nós tivemos um estudo recentemente lá na igreja sobre esse assunto, sobre a oração, e o irmão que estava dando o estudo, é interessante, ele fez uma pergunta a um jovem lá, né? E ele disse o seguinte: olha, vamos pegar aqui o Samuel que é solteiro, né? Digamos que tem duas moças aqui que estão interessadas no Samuel. As duas estão orando: Senhor, eu quero casar com aquele jovem. Deus responde quem? Quem que Deus vai responder? Hã? Mas e a vontade dele, se ele não quiser namorar? Mas a questão é que vai ter alguém que vai se decepcionar, não é? No caso, ou ele, ou as duas, ou um, ou outro. Alguém vai se decepcionar. É Deus que sabe o que é melhor para nós, mas Ele vai dar o que é melhor para nós conforme
a nossa sinceridade, se o nosso pedido realmente é com verdade. Então pode ser que ele abençoe uma, né? Faça com que ele enxergue aqueles olhinhos de coração para alguém. Pode. Mas pode ser que não. Vai depender da motivação. Se a pessoa também quer algo sincero, verdadeiro, duradouro, ou quer apenas para satisfazer os desejos e as paixões. A nossa oração deve ser motivada corretamente. Nós precisamos orar baseado naquilo que está na palavra de Deus. E entender que Deus é o nosso Senhor. Ele não é apenas, ele não é um gênio da lâmpada, que você esfrega ali e já sai. Qual é o seu desejo, meu Senhor? Não é isso não. Amém? A terceira lição que nós podemos aprender nessa manhã é que nós devemos viver a nossa vida com fé e fidelidade. Se você não quer naufragar na fé, então entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, Ele não é um operador de milagre, Ele é o teu Senhor. E terceiro, você precisa viver a sua vida com fé e fidelidade. Se nós voltarmos no texto de Mateus 16, o verso 26 e 27 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que importa para nós, irmãos, não é se a gente está bem calçado ou bem vestido, ou às vezes se você está enfermo ou se você está são. O que importa é a sua vida de fidelidade. Porque aqui o meu sapato pode ser furado, a rua onde eu moro pode ser esburacada. Aqui eu posso ter problemas de saúde, mas eu sei que quando Ele se manifestar, verei a Ele como Ele é e serei semelhante a Ele. O que importa é uma vida de fidelidade. Às vezes o teu problema nunca será resolvido, mas se você for fiel a Deus, tenha certeza que nos céus está algo preparado para você. Tem algo preparado para você. O que importa é a nossa devoção a Deus. Porque o que adianta você ganhar o mundo todo e no final das contas perder o mais importante, que é a sua alma? O que é que você vai dar em resgate da sua alma? A gente costuma dizer, muitas vezes, algo que não está na Bíblia, né? Que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que não tem nada no mundo que pague por uma alma. Não tem nada nesse mundo que pague uma alma. Ou seja, ainda que você tivesse todas as riquezas do mundo, elas não pagariam o valor de uma alma. E aí a gente conclui essa frase, que uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro, mas não do que as pessoas inteiras, que o mundo, tudo que aquilo que foi criado, uma alma, tem mais valor do que isso. Porque eu não posso pesar a alma do irmão Moisés com a alma do irmão Alberto. É incalculável o valor. Então, quando eu falo que uma alma vale mais que o mundo inteiro, eu estou falando o mundo mesmo, literalmente. Portanto, o que você vai dar em troca da sua alma? Será que o teu salário do mês pagaria a sua alma? Será que um bilhete da Mega Sena pagaria? O bilhete premiado, obviamente, né? De 200 milhões, pagaria? Eu acho que não. Então não importa, irmãos, a sua condição financeira, seu status social. O que importa é a sua fidelidade. Não importa se você é alto, é baixo, é magro ou é cheinho. O que importa é se você é fiel a Deus. O que importa é se você tem compromisso com Deus. Porque isso evita muita decepção. Quando nós entendemos que a única coisa que Deus quer de nós é fidelidade. É compromisso. É que a gente pegue a nossa cruz, a nossa responsabilidade e siga Ele. É isso que importa. Deus não está preocupado, irmãos, é importante, é bom você se arrumar, andar bonito, cheiroso. Crente tem que ser cheiroso. Ô glória, é isso mesmo, irmão. É isso aí. Crente tem que andar direito.
Mas o que importa é a nossa fé, a nossa fidelidade. Então, irmãos, eu não vou demorar mais. Deixa eu concluir aqui. Então, para que não ocorra que você naufrague na fé, que você se decepcione, você precisa ter fé e confiar em Deus. E viver com sinceridade diante de Deus e fidelidade. É isso que importa. Porque enquanto nós vivemos com fidelidade, Mateus 16, 18 diz: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa afirmação de fé, de que Jesus é o teu Cristo, eu vou edificar a igreja. É dessa forma que você vai viver, baseado no fato de que Jesus é o seu Senhor, e é isso que importa. E se você viver assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E se você viver assim, com fé, com fidelidade, confiando no Senhor, isso que importa. Ele vai te dar a chave do reino do céu. Tudo que você ligar aqui é ligado no céu. Desligou lá, desliga aqui. Acabou, irmãos. Você ora, Deus está com você. Irmãos, tem uma coisa que o dinheiro nenhum paga. É a comunhão com Deus. Ano passado, deixa eu contar rapidamente, que a gente já está concluindo. Meu filho teve um problema de saúde. Ele teve uma crise de asma. E a gente não sabia que ele era asmático. Nunca soubemos. Nunca deu sinal nenhum. Quando foi no final de fevereiro, mês de março ali, mais ou menos, a gente estava com um trabalho de jovens lá. E a gente se reunia toda sexta-feira para jogar bola, para estar em comunhão e tal. Era ali perto de casa, você lembra, né, Daniel? E aí, a gente estava na sexta-feira ali. Começava 11 horas, se eu não me engano, lá. Era um negócio assim. E a gente estava em casa antes disso, louvando o hino. Aquele hino que diz: Espírito, enche a minha vida. A gente estava lá em casa cantando aquele hino, eu, a Laís e o Miguel. Sentado na sala, no chão, cantando aquele hino. E aí, a gente foi lá pro campo. Ele foi junto, a gente jogou bola lá, brincou. Ele ficou correndo para lá e para cá, brincando com as crianças. Voltamos para casa, tomamos um banho, dormimos. E de madrugada ele começou a passar mal. Tossia demais, nada melhorava. De manhã ele acordou e estava vomitando como se secreção, aquela secreção nasal. E ela disse: vou levar ele no médico. Ele leva lá. Ela levou e ele ficou lá o dia todo, tomando remédio, fazendo exame, fazendo inalação e não melhorava. E a gente estava numa festividade na igreja, e enquanto ela estava o dia inteiro no hospital, estava na igreja. E o pastor Estênio estava pregando para nós lá. E nessa época, irmão, você vê, o pastor Rogério tinha feito cirurgia, então era só eu mesmo. E aí, 6 horas da tarde, eu na igreja já, minha esposa me liga: olha, vai precisar entubar ele agora. Aí eu liguei para o irmão, falei: irmão, você já está vindo aqui, então corre aqui que eu preciso ir lá no hospital agora. E o irmão Hildo chegou lá, eu saí correndo para o hospital. Cheguei lá, o meu filho já estava entubado, quase morrendo. Se não entubasse, morria. Uma criança que no dia anterior estava louvando a Deus, no outro dia, entubado, quase morto. E aí ele ficou na UTI do hospital durante alguns dias. E lá ele teve parada cardíaca, ficou 40 minutos no processo de reanimação. Enquanto ele estava lá, a gente revezava 24 horas. Eu ficava 24 horas, a minha esposa 24 horas. Nós não temos família aqui em Minas. Apenas a igreja. Então eu ficava 24 horas, ela ficava 24 horas. E nesse processo, que um estava em casa, a gente estava vivendo normal. Indo para a igreja normal, cultuando normal, adorando a Deus normal. Os irmãos estão ali que não deixam mentir. Foi isso ou não foi? Porque algo aconteceu, irmãos, que eu não sei nem explicar. Veio uma fé de modo sobrenatural que eu entendia. Que se Deus levasse, amém, não levasse, amém. Eu tive aquele filho para a glória de Deus. Quando ele nasceu, eu entreguei ele ao Senhor, e ele pertence ao Senhor, e acabou. Ele é de Deus. Eu só agradeci, Senhor, obrigado por me dar 4 anos com essa criança. Agora, se o Senhor quiser levar, leva. Só não deixa ficar sofrendo. Irmãos, Deus quer de nós apenas a nossa fidelidade. Enquanto você cuida do Senhor, Deus cuida das suas coisas. É isso que importa. É a sua comunhão com Deus. Eu não consigo explicar a paz que eu tinha naquele momento.
como que a gente estava no hospital cantando lá dentro da UTI, louvando ao Senhor dentro da UTI. Eu não sei explicar, irmãos, aquele sentimento de paz que preencheu a nossa alma, que quando ele teve a parada cardíaca, a gente estava tranquilo, e a gente tinha certeza que ele ia morrer, e a gente estava em paz. Não sei te explicar isso, como a gente sentiu isso, depois que tudo passou, que Deus restaurou ele, aí a gente, que caiu a ficha, rapaz, a criança estava morrendo, como é que a gente estava em paz daquele jeito? Como? Não sei dizer até hoje. A única conclusão que eu chego diante disso é que na dor Deus estava do nosso lado, cuidando de nós, do nosso coração, da nossa alma. Por isso não tem nada que pague a presença de Deus. Não tem nada que explique um crente passando por prova, louvando na igreja, adorando ao Senhor. Não tem nada que explique, irmãos, coisas dando tudo errado, e ele está aqui no altar chorando e gritando: bendito é o nome do Senhor. Não tem nada que pague isso. Por isso, a única coisa que importa é que você confie no Senhor, viva por fé e creia que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Segunda Coríntios 5, verso 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Viva pela fé, ande pela fé. As coisas que são aparentes, irmãos, elas são temporâneas, são passageiras. Mas a fé te leva para um outro patamar, para aquilo que é eterno. Por isso, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor. Vamos lá, chega aí, irmão João. Ô glória. Nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você tem a oportunidade de expressar a sua confiança em Deus por meio da sua adoração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque só o Senhor é digno de honra e de glória, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos dizer de novo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Ao que está sentado. Vamos dizer nessa noite, no trono. Aleluia, Jesus. E ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra. Só o Senhor seja a honra, seja a glória, seja o poder, seja toda a majestade, o domínio. Tudo para Ele, tudo por Ele, tudo pertence a Ele. E para Ele são todas as coisas. Vamos chegar aqui no altar e terminarmos aqui com esse louvor maravilhoso. Poderoso Deus. Aleluia. Fica à vontade para buscar o Senhor nesta manhã. Amém. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. A igreja está com liberdade, amém? Para nossa chegar, alma para anseia adorar, pelo Senhor para nesta buscar manhã. nesta manhã. Aleluia, Jesus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. minha alma anseia por ti, Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia, que nosso Deus nos abençoe. E para mim é um grande motivo de alegria conhecer mais uma parte do povo de Deus. Que nem eu falei ontem lá onde nós estávamos. Eu estou ali em Uberlândia faz 7 meses, congregando com o pastor Rogério, pastor Thales e os demais irmãos. Sou do Pará, sou paraense. E para mim é alegria conhecer o povo do Senhor. Quanto mais a gente chega em cada lugar, a gente vê o povo de Deus, é um povo alegre, é um povo feliz. Amém? E para mim é motivo de alegria conhecer o povo do Senhor. Amém? Cada dia nós podemos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor dia por dia. Amém? Como o pastor falou, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.
Nós temos hoje a consagração. Aqueles que forem ficar para a consagração, levante sua mão, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lá em cima, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 irmãos vai ficar para a consagração. Eu gostaria de convidar a igreja, chegue aqui à frente, e logo após nós orarmos aqui à frente, aqueles que não vão ficar, está liberado para ir para os seus lares. Amém? Uma coisa eu quero dizer para os irmãos: aqui no altar é onde é que nós vamos conquistar as bênçãos de Deus. Venha para o altar do Senhor enquanto os irmãos estão louvando a Deus. Venha orar, venha buscar, venha agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, nas suas vidas.